O golpe de 1964 foi resultado de uma crise que começou com a renúncia do presidente Jânio Quadros em agosto de 1961, dando início a um período de grande estabilidade política no país. Com a renúncia de Jânio, assumiu o vice-presidente João Goulart, que era olhado com muita desconfiança pela elite econômica, parte da sociedade civil, o alto clero da Igreja Católica, grande imprensa e setores militares que o consideravam comunista. Havia ainda a oposição de governadores de estados importantes como Carlos Lacerda, Guanabara, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Adhemar de Barros, de São Paulo. O principal motivo para a oposição eram as chamadas reformas de base do governo, que propunham medidas como reforma agrária de terras improdutivas, reformas urbanas, direito de voto aos analfabetos e reformas educacionais. No começo de 1964, o clima azedou de vez e a temperatura política explodiu após grandes eventos que serviram para alimentar a conspiração contra o governo. O principal deles ocorreu no dia 13 de março no Rio de Janeiro e reuniu mais de 100 mil pessoas em frente à Central do Brasil. Por meio desse evento, iniciou-se a ditadura militar, período que se estendeu por 21 anos. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Há 63 anos, o presidente Jânio Quadros deixou o Brasil atônito. Sem aviso prévio, ele enviou um bilhete ao Congresso Nacional comunicando que havia abandonado a presidência da República. O governo, que deveria ter durado 5 anos, chegou ao fim pouco antes de completar 7 meses. A renúncia ocorreu em 25 de agosto de 1961. Documentos históricos guardados no arquivo do Senado mostram que, inclusive, os senadores e deputados federais da base governista foram surpreendidos pela renúncia. A renúncia, segundo os historiadores, seria o primeiro passo de um alto golpe de Estado. Pelos planos não declarados de Jânio, a renúncia não seria aceita pelo Congresso, pelas Forças Armadas e até pelo povo que lhe implorariam que reconsiderasse. Ele, então, aproveitaria o clamor geral e, como condição para a volta, exigiria mais poderes para governar do que os previstos pela Constituição de 1946. Tendo êxito no alto golpe, Jânio alcançaria o objetivo de se transformar num presidente forte ou até mesmo num ditador. Os documentos do arquivo do Senado também mostram que os parlamentares se recompuseram logo do terremoto provocado pela renúncia e, enxergando as intenções de Jânio Quadros, agiram para abortar o plano golpista. O Congresso Nacional aceitou a renúncia sem nenhum questionamento e, deixando Jânio para trás, começou a discutir as condições para a posse do vice-presidente João Goulart. O presidente Jânio Quadros sabia que as Forças Armadas não tolerariam a posse do vice João Goulart. Jango, como era conhecido, mantinha estreitas relações com os sindicatos trabalhistas, muitos dos quais dirigidos por comunistas. Isso despertava nos militares, mais identificados com a direita, o medo de que o Brasil, governado por Jango, tomasse o caminho do comunismo. Quando veio a renúncia, Jango se encontrava na China, numa missão oficial armada por Jânio. O presidente trabalhou para que o vice estivesse justamente num país comunista no momento em que a crise estourasse. As supostas inclinações comunistas do vice se tornariam inquestionáveis. Conforme a previsão de Jânio Quadros, os militares de fato vetaram a posse de Jango. A renúncia deixou o Brasil à beira de uma guerra civil. A guerra só não estourou porque os senadores e deputados negociaram com Jango a adoção do parlamentarismo em substituição ao presidencialismo, vigente desde 1889. O presidente passaria a dividir o governo com o primeiro-ministro. Com os poderes presidenciais de Jango limitados, as Forças Armadas aceitaram a posse. 2 semanas depois da renúncia, a crise enfim se encerrou. Mais tarde, por meio de um plebiscito em 1963, os brasileiros decidiram pela volta do presidencialismo. Acompanhado
do bilhete de renúncia, Jânio Quadros enviou ao Congresso Nacional uma breve carta em que justificou a atitude. Em termos vagos, ele escreveu que tentara combater a corrupção, mas fora vencido pela reação e esmagado por forças terríveis. Para os observadores da política, a renúncia de Jânio Quadros não chegou a ser de todo surpreendente. Ele havia feito um movimento muito parecido em 1960, quando ainda era candidato. Embora tenha sido eleito presidente, com apoio da UDN, o poderoso partido de direita, Jânio pertencia ao PTN, um partido paulista inexpressivo na política nacional. O clima de golpismo permeou praticamente todo o curto governo de Jânio Quadros. Quando estudantes universitários organizaram uma greve em Recife, o presidente mandou tropas do exército e até navios da marinha reprimirem o movimento, uma demonstração exagerada de força bélica. Em outro momento, sem maiores explicações, transferiu a sede do governo federal provisoriamente de Brasília para São Paulo, dando a entender que na capital paulista, seu reduto eleitoral, poderia melhor se defender de uma tentativa de golpe de Estado. O golpismo pode ser explicado pela aversão de Jânio Quadros à negociação e à divisão do poder. Ele se elegera com o discurso de que não gostava dos partidos e dos políticos e que, com sua vassourinha, varreria para sempre a corrupção do Brasil. A sua renúncia ao governo significou a sobrevivência da República e da democracia. O mandatário não teve maioria no Senado e na Câmara, nem se esforçou para construir um governo de coalizão. Ele não recebia senadores e deputados no Palácio do Planalto. Na Câmara dos Deputados, a oposição chegou a planejar um pedido de impeachment do presidente. Jânio tentou minar a autoridade dos governadores criando escritórios do governo federal nos estados. Em vez de recorrer aos governadores, os prefeitos preferiam buscar a ajuda desses escritórios. Em sua renúncia, Jânio Quadros adotou elementos do suicídio de Getúlio Vargas, 7 anos antes. Ele também escreveu uma carta dirigida à nação dizendo que suas boas intenções foram freadas por forças adversárias. A data do ato foi escolhida a dedo. Enquanto o suicídio ocorreu em 24 de agosto, a renúncia se deu em 25 de agosto. A diferença é que, no caso de Getúlio, o povo tomou as ruas de diversas cidades para manifestar apoio ao presidente morto. Jânio Quadros provavelmente acreditava que os brasileiros se mobilizariam exigindo a sua volta à presidência da República, por causa das medidas de cunho moralizante que tomara, como a proibição das brigas de galo, a obrigação de que os funcionários públicos federais vestissem uniforme, o veto aos trajes de banho nos concursos de beleza feminina, a criminalização do lança-perfume e o fim de corridas de cavalo nos dias de semana. Foram medidas de grande apelo entre as famílias conservadoras. Ele também acreditava que contaria com algum apoio dos setores da sociedade mais à esquerda, como os sindicatos, pelo fato de ter começado a reatar as relações diplomáticas com países comunistas, apoiando a autodeterminação de Cuba e condecorando Ernesto Che Guevara, um dos ministros do governo cubano. Tudo isso como parte da chamada política externa independente. Jânio Quadros teve uma carreira política meteórica. No curto período de pouco mais de 10 anos, ele foi vereador, deputado estadual, prefeito, governador, deputado federal e presidente da República. Ele conseguiu esse feito por força da sua imagem pessoal. Jânio sempre utilizou os partidos políticos de forma pragmática, conforme os seus interesses, sem criar vínculos com eles. A eleição presidencial de 1960 não foi vencida pelo partido ou pela direita conservadora, mas pelo janismo. Dada essa força pessoal, Jânio acreditava que podia governar sozinho e não tinha que dividir o poder com os partidos e com o legislativo. É provável que o autogolpe falhou, entre outros motivos, porque o presidente não conseguiu manter sua base eleitoral mobilizada durante o governo. Jânio não tinha uma estrutura partidária que fosse sólida, tivesse capilaridade nacional e pudesse mobilizar os brasileiros a seu favor no momento da renúncia. Além disso, não havia na época canais alternativos de comunicação como as redes sociais de hoje, que permitissem ao presidente se comunicar diretamente com a sua base e mantê-la ativa, radicalizada e, quando necessário, presente nas ruas. Jânio tampouco conseguiu construir uma ponte firme com as Forças Armadas, o que também foi decisivo para o fracasso do autogolpe. As relações sempre foram ambíguas. Ao mesmo tempo em que prestigiou a classe,
nomeando militares para presidir sindicâncias sobre supostos desvios cometidos pelo governo de Juscelino Kubitschek, ele também a humilhou publicamente, como quando acusou o general-presidente da Petrobras de levar a estatal à falência. O militar chegou a ser preso após refutar o ataque. A política externa independente também deixou as Forças Armadas com um pé atrás. O efeito mais traumático da renúncia seria sentido apenas 3 anos depois. Os militares que em 1961 não quiseram Jango na presidência da República conseguiram derrubá-lo em 1964 e instaurar uma ditadura que duraria 21 anos. No ano seguinte à renúncia, Jânio Quadros se candidatou ao governo de São Paulo, mas por poucos votos não se elegeu. Ele teve depois seus direitos políticos cassados pela ditadura militar e só voltou à vida política em 1986, após vencer nas urnas o adversário Fernando Henrique Cardoso e assumir a prefeitura de São Paulo. Jânio morreu em 1992, sem nunca ter dado uma explicação convincente para a renúncia de 1961. Vários países tiveram, em diferentes momentos, ditaduras militares iniciadas com golpes. No Brasil e na Bolívia, os golpes aconteceram em 1964. Na Argentina, houve golpes em 1966 e 1976. No Uruguai, em 1973. No Chile, o golpe já foi dado em 1973. No Peru, em 1968. E na Guatemala e no Paraguai, em 1954. Aqui, o golpe de 1964 teve como grande consequência a instalação de uma ditadura que se estendeu por 21 anos em nosso país. Nesse período, a ditadura militar ficou marcada como um regime repressor que perseguia cidadãos que se posicionavam contra o governo. Além disso, impunha censura sobre a produção cultural e intelectual do país. A ditadura também ficou marcada como um período extremamente corrupto, uma vez que não havia liberdade para investigar os atos do governo. A desigualdade social disparou e índices da economia, como a dívida externa, agravaram-se bastante. Enfim, estudiosos acreditam que a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961 tenha sido realizada cheio de esperança. Ele estaria pretendendo voltar nos braços do povo, garantido por militares e um verdadeiro autogolpe. O tiro saiu pela culatra e o Brasil, que já bombeava em crises, acabou mergulhando em uma espiral de instabilidade. E aquele ato de 25 de agosto de 1961, na verdade, foi ingrediente inicial para um caldo que terminaria no golpe que instituiu a ditadura militar.